Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre natureza e cultura, mas já queria dizer que eu vou ser bem sintética hoje, porque eu vou falar sobre natureza e cultura de uma maneira mais simples, abordando aqui alguns conteúdos do PET 2 da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Então, assim, esse assunto sobre natureza e cultura merece uma abordagem maior, porque é um assunto muito importante, tendo em vista que cultura é isso tudo que nós estamos aqui que a gente aprende. Mas como eu só vou abordar alguns pontos desse material, hoje eu não vou falar disso. Mas queria dizer que merece assim uma abordagem maior, mais dedicação para que se fale de natureza e cultura, que estão ligados principalmente à linguagem. Quem não viu, eu deixei uns videozinhos aí sobre lógica, que é uma forma de linguagem, que a lógica ela analisa a linguagem. Mas aqui eu vou falar aí um pouquinho mais sinteticamente. Esse material que veio pra gente, que foi fornecido pelo Estado, ele traz um texto bem simples e algumas questões. E aí nesse texto ele vai falar sobre o babuíno e o ser humano. O babuíno são primatas, essa diferenciação que transforma, que diferencia um do outro, né? E como a gente sabe, a primeira coisa que nos diferencia dos babuínos, dos primatas, é a linguagem. Toda cultura ela precisa de uma linguagem. Toda cultura existe uma linguagem. Seja a linguagem verbal, a não verbal. Nós temos a linguagem hoje dos sinais, para quem não sabe, é a segunda língua do Brasil, que é a linguagem de Libras. Como eu falei, a gente tem a não verbal. O que é a linguagem não verbal? Pode ser a linguagem visual, a escrita. Então a gente tem vários tipos de linguagem e é através da linguagem que nós conseguimos entender os valores. Quais são esses valores, professora? A gente pode ver valores morais, valores éticos, nós temos os valores religiosos, nós também entendemos as questões políticas, as questões estéticas, as questões filosóficas. Queria fazer um adendo, tudo que a gente discute no mundo, etc., é uma discussão filosófica. Então, quando a gente fala de todas essas discussões, nós estamos falando de uma discussão filosófica, certo? Então, a linguagem, ela permeia, ela une tudo isso para que a gente possa discutir. Então, assim, a primeira coisa que a gente sabe que nos diferencia dos animais é essa questão da linguagem. E outra questãozinha muito importante, que é o sermos animais racionais. Que isso já foi lá em Aristóteles, na ética, na política, abordado, sobre sermos políticos e etc., que nos torna seres racionais, seres pensantes. Então, assim, nós temos esses dois critérios. Seres pensantes, ou seja, temos capacidade de pensar, raciocinar, e a linguagem, que é onde vão ser expressadas muitas coisas, principalmente valores, né? E outra coisa, educação. É uma coisa que nós temos e que nos diferencia desses outros seres, porque nós temos a educação, nós aprendemos. E exatamente, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de algo que nós aprendemos e de coisas que nós aprendemos durante a vida desde que nós nascemos e que algumas podem ser mudadas ou não, que é o que eu falei, cabe em outra discussão muito interessante por sinal. Então, assim, linguagem, educação, sermos racionais e pensantes, tudo isso vai nos diferenciar desses seres primatas, é o que causa esse distanciamento. Nós nos tornamos animais racionais. Isso já é uma discussão bem antiga da filosofia, que a filosofia aborda essa temática desde lá dos primeiros filósofos, mas aqui ela vai estar sendo abordada com um filósofo também muito importante, que é o Blaise Pascal. Aproveitando, quem quiser, YouTube, filme sobre o Blaise Pascal, certo? A gente pode aprender filosofia através de filmes. Então, aí é isso que vai nos diferenciar. Ou seja, junto a esse contexto nos diferencia. E aí, aqui em uma das questões vem falando sobre a distinção entre a ação instintiva e a ação inteligente. Vamos lá. O que é o instintivo?
está relacionada a instinto. O que é instinto? Algo que muitos de nós temos. Normalmente, quando se usa o instinto, faz alguma coisa sem pensar. Opa, então nós já estamos chegando aí, entendendo uma diferenciação entre o que é uma ação instintiva e uma ação inteligente. Porque o inteligente, a ação inteligente, nós pensamos, raciocinamos, analisamos para que a gente possa executar essa ação. Então, acho que já dá pra gente entender essa diferença, né? E aqui a gente vai ter duas questõezinhas e eu queria falar um pouquinho de uma delas com vocês, que é a frase do Blaise Pascal. Vou ler aqui, né? O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Blaise Pascal, Coleção Os Pensadores. O que o Blaise quis dizer quando ele fala que o homem não passa de um caniço? Ele é o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Primeira coisa, se eu não sei o que significa uma palavra, eu vou procurar. Você que está aí me ouvindo, provavelmente nunca ouviu falar na palavra caniço. Então vamos lá, tio Google. Deixa eu ver aqui o que significa, né? O que é um caniço, meus amores? Caniço é uma pessoa magricela, um magrelo, tem a perna muito fina. Então, assim, eu preciso entender antes de tudo o significado da palavra para eu conseguir entender e elaborar um raciocínio sobre isso, certo? Então, o que ele está dizendo? O homem, ele não passa de uma pessoa fraca, ele não passa de um ser fraco, por isso que ele é o mais fraco da natureza. Não é à toa que a gente tem um leão derruba um homem, né? Então, o homem é esse ser mais fraco da natureza. Só que ele pode ser o ser mais fraco pensante. Ou seja, ele pode ter as suas fraquezas, mas ele é capaz de pensar, ele é capaz de raciocinar. E o Blaise, ele leva em conta muito essa questão de ser pensante. Para ele, é o que nós temos de melhor é termos essa capacidade de pensar. Porque por mais que as coisas aconteçam, nós temos essa capacidade que é o que nos diferencia dos outros. Então, quando ele traz pra gente que nós somos caniço pensantes, ele está nos dizendo que mesmo dentro das nossas fraquezas, nós somos capazes de pensar. Pensamento é o que nós temos de mais nobre. Por isso que a gente vive batendo teclinha com vocês. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos questionar. Vamos! Porque é o que nós temos de mais nobre. Pode acontecer um terremoto aqui, qualquer coisa. Mas é o que vocês têm, é o que eu tenho, o que nós temos de mais nobre é o pensamento. É a arte de pensar. Coisa que os animais, por exemplo, igual eu falei lá no começo dos babuínos, não têm. Então, assim, que a gente fique com essa reflexão do Blaise Pascal, de que nós podemos ser fracos, mas que é o pensamento que nos eleva, que é o pensamento que nos torna nobre, que vai trazer essa vantagem diante das coisas, essa capacidade de raciocinar, tá bom? Beijos, por hoje é só.